Olá, sejam todos muito bem-vindos! Estamos começando mais um vídeo aqui no nosso Clube do Filme. Eu sou a Márcia Cristina, na edição e na filmagem está... Oi? Eu! Clau Santos! Oi! Que bom! Então hoje vamos falar sobre mais um filme, mas primeiro eu quero te convidar, sabe pra quê? Pra curtir o nosso canal, curtir o nosso vídeo, compartilhar se você gosta do nosso conteúdo, se inscrever no canal. Pra quem já faz parte, ó, muito obrigada! Também temos a nossa página no Instagram, que tem algumas novidades, tem aqui uma conversa muito boa, pertinho de vocês, então vão até lá, deixem os seus comentários, deem uma olhadinha no nosso conteúdo, estamos esperando vocês. E hoje estamos aqui para falar sobre o filme que está fazendo muito sucesso na Netflix, que é Nada de Novo no Front. Esse filme, ele foi baseado em um livro, e esse livro foi escrito pelo escritor alemão Erich Maria Remarque, que é nascido em 1898. Esse escritor teve ali os seus estudos formais completos, ele estava cursando a faculdade, quando de repente precisou se juntar ao exército alemão na Primeira Guerra Mundial. Ele viveu na pele os horrores das trincheiras. Ele teve ali, passou muito frio, passou muita fome, ele viu seus amigos perecerem em situações terríveis, que nós sabemos muito bem como é que funciona uma guerra, e ele então retornou completamente devastado, completamente traumatizado. Depois de retornar da guerra, ele passa então a ter insônia, ele tem vários cadernos onde ele faz muitas anotações e relata tudo aquilo que de fato ele viveu durante a guerra. Em algum momento ele olhou para aquilo e pensou, nossa, isso aqui rende um excelente livro. Ele fez ali alguns contatos, de primeira não conseguiu a publicação desse livro, que ele conseguiu foram folhetins publicados em jornais, que acabaram fazendo bastante sucesso, até que uma editora então resolveu compilar as histórias e foi em 1929 publicado o livro Nada de Novo no Front. Bem, o que o Erich retrata em seu livro é completamente distante daquela imagem heróica que era mostrada na propaganda da guerra, né? Em lugar de homens fardados, muito bem equipados, o que de fato ele relata em seu livro são homens sujos, famintos, traumatizados, horrorizados e neuróticos. Só para acrescentar, o Erich ele também lançou um segundo livro em 1931, tratando sobre o tema da guerra. Foi chamado O Caminho de Volta, que era um vidro... que é um livro que retrata as frustrações dos soldados que retornavam da guerra. Com tanto sucesso do livro Nada de Novo no Front, o diretor Lewis Milestone resolve adaptar para o cinema essa história no ano de 1930. E este filme, inclusive, foi vencedor de Oscar de melhor filme e melhor direção. Então sabemos já que esse filme da Netflix é um remake daquele filme lá de 1930. E é claro, temos polêmica. Polêmica! Sim, e essa polêmica veio da terra natal de Erich Remarque, porque o nazismo ali estava em ascensão. Erich foi perseguido devido ao seu livro, depois também estava o filme ali em alta, houve até um boicote, pensem bem, foram soltos ratos brancos dentro do cinema para fazer as pessoas saírem, e claro, no fim das contas o filme acabou sendo proibido na Alemanha, e no dia 10 de maio de 1933, seus livros foram queimados em praça pública, na Praça da Ópera de Berlim. O Erich então precisou se exilar na Suíça, depois ele foi para os Estados Unidos, ficou um tempo lá e retorna para a Suíça, onde ele morreu aos 72 anos. Só a biografia do Erich Maria Remarque já daria um excelente filme, porque tem outras coisas bem interessantes, então acho bem legal você pesquisar sobre a vida dele. Bem, o filme Nada de Novo no Front, ele retrata um momento ali da Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra que aconteceu entre 1914 e 1918, e esse momento retratado no filme é o momento de enfrentamento entre os soldados alemães e os soldados franceses em território francês. A gente poder contextualizar, como se eu não tivesse contextualizado nada.
Aliás, só para contextualizar os motivos da Primeira Guerra, como se tivéssemos motivos para uma guerra, para matar inocentes. Eles gostam de arrumar motivos para matar inocentes, né? Havia ali uma rivalidade econômica, tinha a corrida armamentista, questões nacionalistas, mas o estopim da Primeira Guerra foi o assassinato do herdeiro do trono austríaco e da sua esposa, que estavam visitando Sarajevo, assassinados com tiros de pistola por um membro do grupo terrorista Mão Negra. E nessa situação, a Áustria acaba declarando guerra contra a Sérvia. A Alemanha, que era ali, apoiava a Áustria, então entrando na guerra junto, só que a Sérvia era aliada da Rússia, que por sua vez era aliada da França, e a França era aliada da Inglaterra. E por isso, então, a Alemanha teve ali uma certa desvantagem nessa guerra. Esse filme, que é dirigido pelo diretor alemão Eduard Berger, ele já chega nos primeiros 5 minutos deixando bem claro sobre o que o filme vai tratar. Mostram um contraste que já faz a gente entender o que vamos visualizar nesse filme, qual é a narrativa, qual é a história apresentada. As primeiras imagens daquele amanhecer na floresta, aquele silêncio ensurdecedor, os bichinhos na floresta, as árvores, isso foi mostrado de uma forma que faz lembrar até aquele início daqueles desenhos animados. Acho que até na Disney a gente já viu isso assim, aquela musiquinha, só faltou aquela música de Edvard Grieg que se chama Amanhecer, porque era exatamente o que parecia. E aí tem uma cena maravilhosa que mostra as árvores sendo filmadas de baixo para cima, e em seguida já entra uma cena de cima para baixo mostrando o campo de guerra, os soldados mortos e uma poça de sangue. O cinza é a cor que domina o longa. O cinza é uma cor completamente neutra, uma cor sem nenhum tipo de emoção, e o que acontece conosco, porque a gente fica assistindo, a gente olha para esse filme. Eu acho que tem algo de genial que foi pensado para essa história e que liga todos os acontecimentos. Aparecem os soldados ali que foram mortos. Esses soldados, eles são despidos, e essas roupas desses soldados são levadas para uma recuperação. Elas são lavadas, elas são depois costuradas e entregues a outros soldados que irão fazer parte da guerra. Essa cena eu acho fantástica, porque tem ali um tema musical. Enquanto eu ouvia esse tema no momento ali da cena, me passou uma sensação, esse tema, vocês estão ouvindo aí, ó, me passou uma sensação de algo sistemático, sabe? Algo que começa, termina e começa de novo, e termina e começa de novo, aquela coisa meio sem fim, uma coisa meio fábrica, meio produção. Isso foi o que me passou esse tema. E, claro, eu fui pesquisar quem é o compositor dessa trilha musical do filme, e ele é o alemão Walter Bell. E ele é o compositor alemão Volker Bertelmann, conhecido como Hauschka, e nessa trilha sonora, esta música em particular se chama No End, ou seja, sem fim. Exatamente a sensação que ela passa, e ela vai tocar em outros momentos do filme para mostrar aquela parte sistemática da guerra, para nos mostrar que a guerra é realmente uma indústria, é uma repetição. E o Hauschka, ele realmente mergulhou em todas as situações de horror da guerra para retratar, para nos mostrar sonoramente tudo isso nessa trilha musical. Então o nosso personagem principal do filme é introduzido, ele é o Paul Baumer, interpretado pelo ator Felix Kammerer. É bem interessante a gente perceber a euforia daqueles jovens que estão ali sendo inflamados por um discurso de patriotismo, de heroísmo, por parte daquelas pessoas que nem sequer colocam os seus sapatinhos lustrados na lama da guerra. Aliás, eles nem sabem o que é guerra, né? E esses jovens, então, eles vão com essa sensação de que vão fazer algo pelo seu país, quando na verdade a realidade é completamente diferente, e até eles se darem conta de que foram iludidos,
E esse tema No End, que é o tema aquele, né, da indústria, ele também toca num desses momentos, mostrando esses meninos indo, né, em direção ao front. Esse tema é para nos relembrar o quanto aquilo faz parte dessa construção. Então tem uma cena onde aparecem os caminhões. Aliás, o enquadramento desse filme, o enquadramento das cenas, eu gosto muito de tudo quadradinho, sabe? Eu acho muito bonito o que eles fizeram. A fotografia do filme é linda. E aí vem mais um daqueles momentos que foi o que eu desde o início venho comentando, que é o contraste. O filme é um filme de contrastes. Essa cena com o enquadramento perfeito dos caminhões levando os soldados, ela é contrastada com a imagem de um médico que já está ali atendendo aos feridos, e ele aparece então em meio àquele caos com a sua roupa branca toda suja de sangue dos soldados aos quais ele está ali prestando atendimento. Logo que eles chegam ao fronte, a guerra está em andamento. E aí é onde a gente percebe que quem já está ali, um dos comandantes que está ali, que começa a movimentar ali e colocar cada um em suas posições, a gente percebe que esse comandante ele já age com uma certa frieza, porque ele já está acostumado, aquilo ali já faz parte do dia a dia dele. É completamente diferente daqueles meninos que estão chegando. Ele vai ali, já vai posicionando todo mundo, colocando como se estivesse colocando peças no tabuleiro. E os meninos logo já percebem, especialmente o Paul, né, porque é a história do Paul que está sendo contada ali. Ele já começa a ver em seguida os seus amigos soldados ali morrendo ao lado dele como se fossem moscas, né? Então ali ele já consegue perceber que aquela ilusão com a qual ele chegou acaba se dissipando já no primeiro momento quando ele chega no front. Algumas imagens que são bastante impactantes, que é aquele recolhimento das placas de identificação dos soldados. Ela é para muitas pessoas apenas um nome numa placa, mas na realidade existe toda uma história por trás daquilo ali. Então é bastante impactante quando a gente vê a quantidade, né, de pessoas que são vítimas da guerra. Outro ponto bastante positivo, tecnicamente falando, né, são as filmagens noturnas. As cenas noturnas são incríveis, porque elas geram muita tensão, elas geram muita angústia, e é muito bom quando a gente vê que um filme consegue transmitir para o espectador essas sensações. Em certo ponto a gente já começa a perceber que o Paul, depois de estar passando por tantos momentos ali, já fazendo parte da guerra, é nítido o amadurecimento dele. A gente percebe isso na expressão dele. Ele chega ali muito menino, muito sem saber como é que tudo funciona, e de repente ele já está ali, ele entra no sistema. O cara morreu do lado dele, ele já vai ali, ele já recolhe o que precisa recolher, ele já pega a arma, ele já começa a agir com uma certa frieza. E isso é um amadurecimento que acontece por parte de quem está vivenciando já a guerra. Tem alguns momentos em que o filme apresenta um alíviozinho pra gente, tipo, esquecer um pouco que tá ali naquela situação, onde os soldados têm um momento, eles estão alojados em um determinado lugar, e há ali uma cena onde eles roubam um ganso, e esse ganso é justamente para que eles façam uma refeição diferente do que aquilo que eles estão acostumados, e é uma cena bastante simbólica. Existe ali uma euforia muito grande por parte dos soldados, eles estão ali muito, nossa, que maravilha, que refeição maravilhosa, que incrível, e essa euforia é justamente para mostrar o quão momentâneo é aquela situação em que eles estão vivenciando. Assim, existe ali uma euforia muito grande por parte dos soldados, e essa euforia é justamente para mostrar o quão momentâneo é aquela situação em que eles estão vivenciando. E isso é tão presente que um dos soldados nesse momento larga aquela frase, a vida é curta. Então isso é bem para mostrar o quão efêmero é aquele momento. E claro, existe um distanciamento muito grande ali das realidades que cada um vivia antes da guerra. Essas quebras, como essa cena do ganso, também uma outra cena onde as camponesas francesas estão passando por ali, a gente percebe até uma
leve clareada na cena, na tonalidade ali da cena, um solzinho que está batendo lá na distância onde elas estão, para de certa forma tirar um pouco daquele cinza, daquela situação ali de guerra. Foi bastante interessante, eu gostei de ver assim o diretor tratar esse tema, né, trazer ali essas moças para dar uma certa claridade para o momento. E enquanto a guerra acontece nos campos de batalha, havia já um movimento por parte de um político católico chamado Matthias Erzberger. Ele queria assinar um cessar-fogo com os franceses. Ele já forçava os alemães a entenderem que a derrota já estava estabelecida e que muitas mortes já haviam acontecido. Inclusive, acredito eu que uma motivação muito forte para ele também foi o fato dele ter perdido um filho na guerra. E no papel do Matthias Erzberger está Daniel Brühl, mais uma vez, brilhante, ótimo ator. Enquanto o Matthias tenta ali então resolver essa situação, ele conversa com o marechal francês para solicitar então essa assinatura do armistício. É muito interessante ver que genial que foi esse diretor nessa cena, porque eles estão ali naquele trem que é coberto por veludo, tudo muito bonito, tudo muito confortável, enquanto o marechal oferece para o Matthias 72 horas para eles aceitarem as condições dos franceses. Ainda o Matthias diz: nossa, 72 horas é muito tempo, né? Tem pessoas morrendo por causa disso. E é nesse momento então o marechal alcança a caneta para ele pensar e assinar o armistício. Corta para uma cena na guerra onde aparece ali um soldado morto em uma poça d'água, um outro soldado morto em uma cerca, e aí a gente fica pensando, né? Enquanto eles estão ali decidindo, as pessoas estão morrendo. Há ali também uma ótima atuação do ator David Streisel, ele que interpreta o general Friedrich. Ele tem uma relevância muito grande. Em todas as cenas que ele aparece, a gente consegue perceber que ele está ali muito bem alinhado, sapatos lustrados, sempre aproveitando uma refeição maravilhosa numa mesa muito bem posta. Tem um momento ali em que ele está fazendo uma refeição com um soldado que cuida da parte burocrática da guerra. Este soldado, numa conversa em que os dois têm, fala sobre a vida dele fora da guerra, sobre o que ele pretende quando a guerra acabar. Já o general, ele é uma pessoa que vive para a guerra. Ele conta ali que o pai dele foi um herói de guerra e que, de certa forma, ele não tem outra coisa a fazer que não seja a guerra. Então ele é uma daquelas pessoas que precisa da guerra e não tem o menor interesse que a guerra termine. E tem uma cena que é muito marcante, onde o Paul tem ali uma luta com um soldado francês, e é nesse momento dessa luta que o Paul de repente se dá conta de que ali é uma pessoa. O que mostra é que ele se questiona no que exatamente eles estão fazendo ali. Na verdade, eles estão apenas cumprindo ordens, e essas ordens vêm de pessoas que não estão ali, que não sabem de fato o que está acontecendo. Acho que é um momento bastante marcante na história. Algo que eu gosto bastante também é essa construção das relações entre as pessoas. O relacionamento do Paul com todos aqueles soldados com os quais alguns que ele já conhecia, outros que ele passa a conhecer ali durante a guerra, como eles se relacionam, eles conversam sobre as suas vidas, sobre o que faziam, sobre o que farão fora da guerra, que são aqueles momentos que de alguma forma eles esquecem um pouquinho que estão ali passando pela guerra. E claro, quando finalmente o armistício é assinado, né, existe aquela ordem para que os soldados retornem, para que a guerra termine, existe infelizmente aquele lado da guerra que não querem que isso termine. E aí é interessante, acontece um diálogo ali do Paul com um dos seus amigos, imaginando como serão suas vidas a partir dali. Vem uma ordem a eles que eles devem retornar ao campo de batalha. E isso realmente mostra aquilo que lá no início vem sendo trazido e mostrado durante o filme todo, que é a industrialização, né? A guerra nada mais é
do que uma indústria. As pessoas entram e saem e continua tudo do mesmo jeito, como se não fossem pessoas, como se fossem realmente objetos ou máquinas que estão indo ali, né, para defender os interesses de outras pessoas que nem sequer sabem o que acontece ali dentro de fato. É um filme que vocês têm que assistir, está disponível na Netflix, é um filme muito bom, o filme todo é muito bem construído, em termos de trilha sonora, em termos de fotografia, todos os planos de filmagem são fantásticos. Esqueci de falar uma cena incrível, que é a cena dos tanques de guerra, quando eles aparecem. Nossa, a cena, o enquadramento desses tanques, e quando eles chegam, a sensação não é que são máquinas, mas que são monstros que estão chegando na guerra. É uma cena também que nos assusta bastante, e tudo que acontece ali durante aquela cena é realmente apavorante. O escritor, esqueci o nome do cara, né? Eric Remarque. Se ele tivesse um Facebook ou um Instagram lá em 1900 antigamente, ia bombar, porque ele teve romances com nada mais, nada menos que Marlene Dietrich, belíssima, Greta Garbo, e ele também foi casado com uma ex. Ele foi casado com a ex de Charlie Chaplin, Paulette Goddard. E a outra curiosidade é sobre o ator Daniel Brühl. O primeiro filme que eu assisti com ele era o filme... Tem que ser assisti com ele o filme. Outra curiosidade é sobre o ator Daniel Brühl. Bem, o primeiro filme que eu assisti em que ele estava foi o filme Adeus Lenin. É um filme maravilhoso. Ele sempre participa de filmes que acontecem ali na Alemanha, naquelas regiões ali, o que passa uma ideia de que esse ator é um ator alemão. Eu sempre pensei, né, não sei de onde eu tirei, mas eu sempre pensei que ele era um ator ali daquela região. Até que eu descobri que o nome dele completo é Daniel César Martín González Brühl. E na verdade ele é nascido em Barcelona, na Espanha. E ele deu um depoimento bastante interessante. Ele disse que quando recebeu o roteiro desse filme, ele ficou muito impressionado, porque ele disse que o livro do Remarque estava na sua vida desde a sua infância. Ele leu muito esse livro quando criança e adolescente. Ele disse que houve uma pressão muito grande para que esse filme fosse realizado e como ele seria realizado, já que o livro de Remarque é um dos livros, se não o mais importante livro da literatura alemã. Então, tá aí mais um motivo para assistir esse filme, que está disponível na Netflix. Claudete, gostou do filme? Gostei. É um filme de guerra, a gente acha que não... A gente não gosta, mas gosta, a gente não gosta, é bem assim mesmo. Então, meus queridos, muitíssimo obrigada por estarem conosco até esse momento. Esse foi o nosso vídeo de hoje aqui no clube. Se ainda não se inscreveu, está esperando o quê? Quer um convite especial? Aí vai ele, inscreva-se no nosso canal, curta o nosso vídeo e também compartilhe se você acha que o nosso conteúdo é interessante. Eu acho que é. Muito obrigada. Vai lá. Beijos para vocês. Beijo. E vamos fazer a nossa selfie, Claudete.